Faça brilhar. Bom dia, meninas. Tudo bem? Estamos iniciando então mais uma semana de estudo. Nosso terceiro encontro. Vou baixar o volume. Sejam bem-vindas, Fabiana, Dani. Sejam todas bem-vindas. Estou muito feliz com o nosso estudo. Queria agradecer você que está aqui. Mais um estudo. Envia para as amigas, sejam todas bem-vindas, aquelas novas que começaram a entrar já no nosso grupo do WhatsApp, do Telegram. Lá a gente compartilha versículos, orações e também alguns estudos, tá? Depois da live eu sempre coloco lá o estudo. Para quem tá no WhatsApp, me pede no individual, mas no Telegram tem todos eles, tá? Compartilha comigo o que tu tem achado, se esses grupos têm te edificado. Bom dia, Fabiana. Vamos lá, então. Vamos começar. Vamos iniciar orando, então. Pai, hoje nós vamos ouvir sobre Rebeca, filha de nora de Abraão e de Sara. E nós queremos aprender, Senhor, com essa mulher que era estéril, o processo de espera, Senhor. Fala conosco, nos direciona. Fala a respeito de propósito. Fala, Senhor, aquilo que o Senhor queira nos ensinar nessa manhã. Nós te entregamos tudo. Nós te entregamos, Senhor, tudo o que será dito. Toda a palavra que está em Gênesis 25, Senhor. Que tu fale ao nosso coração. Nós estamos abertas para ouvir a tua direção. Em nome de Jesus. Amém. Então, nós já falamos sobre Ana, nós falamos sobre Sara e agora nós vamos falar sobre Rebeca, tá? Rebeca foi casada, então, com Isaac. E também passaram ali por um processo até engravidar. Então, por que a gente está falando, né, sobre esses estudos? 1 Coríntios 10, 11 diz: estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós para que o fim dos tempos tenha chegado. Então, ele tem como função, né, de nos ensinar, que a gente vem aprender com essas histórias, com essas mulheres que passaram por situações que muitas aqui estão vivendo, que é o tempo de espera, tá? Então, essa é a intenção, é te conduzir para que tu possa te aproximar ainda mais do Senhor. Vamos seguir lá. Então, a gente falou de Ana, a história de Ana me encantou, né? Já estudei algumas vezes, nós já tivemos esse estudo lá no grupo Terra Fértil nas quartas-feiras. Porém, eu sinto que Deus foi me direcionando para um outro caminho, né? E eu fui vendo quanto a história de Ana é incrível, né? Só pra gente dar uma pincelada, né? Então, naquela época, o povo ali estava afastado de Deus. Não tinha ali um líder. O sacerdote e a sua família estavam corrompidas. Então, Ana viu como uma solução entregar o seu filho, né? Ana entrega o seu filho ali com 3 anos para servir ao Senhor. Então, a gente vê uma mulher alinhada com o propósito de Deus, né? Naquele momento, né, do nascimento do seu filho, um ventre que era estéril. Ela clama e chama a existência. Deus, eu posso te dar, eu posso ter um filho e entregá-lo para que ele possa ser um sacerdote, para que pudesse fazer a conexão desse sacerdote com o Senhor, o sacerdote era aquele que conduzia, né, o povo, que trazia os direcionamentos de Deus. Então essa mulher, ela, sem saber, né, se Deus daria um filho ou não para ela, mesmo sem saber a resposta do Senhor, ela faz essa entrega, tá? Então, a Ana, ela fez uma oração importante. Se tu perdeu, então, essa primeira live,
né? Depois ficou lá salvo e aí tu pode assistir, tá? Então ela rompe com aquele ventre que era estéril, né? E Ana adora antes mesmo da bênção. E pensa só, olha só que entrega. Talvez a gente tenha pensado, bom, para quem não tinha um filho, né? O que seria entregar? Mas ela entrega aquilo que ela mais desejava, aquilo que ela mais buscava. E pensa que essa entrega, Samuel iria brincar ali com os filhos daquele sacerdote, daquela família corrompida, né? O que é o poder da oração e a confiança no Senhor que essa mulher tinha? Aquela entrega, bom, vou entregar ele para um local ali onde havia corrupção, pecado, né? Então essa mulher, e ser mãe é servir, é se entregar, é buscar a direção de Deus, né? Para as nossas vidas, para a vida dos nossos filhos, qual é o destino profético deles. E Ana fazia isso, né? Depois a gente vê também a mãe de Moisés, que teve que entregar o seu filho ali num cestinho, sem saber qual casa que ele ia parar, se ele ia sobreviver. Então ela entregou aquela criança, né? Porque ela não poderia ter naquela época que as crianças, né, os meninos tinham que ser mortos, né? Mas hoje nós vamos falar de Rebeca. Mas primeiro eu quero contextualizar quem era Rebeca, que família que ela estava inserida, né? Seja bem-vinda, Monique, Sheila. Nós vamos começar agora a falar sobre Rebeca. Então, quem era Rebeca? Nós falamos semana passada sobre Sara e Abraão, tá? Então, Abraão teve ali seu filho Isaque. Rebeca, então, casa com Isaque. Então, vamos prestar atenção. São 3 matriarcas na Bíblia que passaram por situações de esterilidade, né? Que é ainda mais grave. O ventre delas não era fértil. E sim, Deus chamou 3 mulheres estéreis para povoar ali uma nação. Então, Abraão e Sara já passam por uma situação difícil. E depois eles têm um filho. E quem é que casa com o filho dele? Uma mulher estéril, Rebeca. Na semana que vem nós vamos falar sobre Raquel, também uma mulher estéril. Qual era a intenção de Deus gerar uma nação através de ventre estéril, né? Vocês não se questionam sobre isso? Então ali, e é muito, muito, muito interessante algumas frases, algumas pinceladas eu vou dar desse livro aqui, ó, Como Flecha, do Luciano e Kelly Subirá, Preparando e Projetando os Filhos para o Propósito Divino. Esse livro é muito bom, tá? Nesse tempo de espera. E filhos são como flechas, né? É propriedade de Deus, é posse de Deus, é herança que Ele nos entrega. E nós, como filhas de Deus, com princípio de mordomia, nós cuidamos daquilo que Ele nos dá. Mas nós vamos responder. Há uma responsabilidade, né, a respeito dessa herança que nos é entregue, tá? Então, nós vemos assim, antes de entrar na história de Rebeca e Isaque, que é uma história linda, uma história de amor, eu queria falar um pouco sobre Gênesis 24, que fala ali da morte de Abraão. Abraão, ele estava tão alinhado com o seu destino profético do seu filho, que ele manda um servo ir atrás de uma esposa para o seu filho. Olha que coisa mais linda. Mesmo ali no leito de morte, no momento onde talvez ali não houvesse mais esperança, Abraão parou, chamou seu servo e disse assim: vá em busca da esposa para o meu filho. Havia uma promessa sobre Abraão. Havia uma promessa sobre Abraão e Sara, né? Sara morreu antes de Abraão. Mas o que Abraão fez? Não, eu vou preparar todas as coisas, né? Como pai. E os pais têm essa missão. Nesse livro fala muito sobre isso, né?
projetar e preparar os filhos para o seu destino profético, ele chama o seu servo ali e diz assim: vá até a minha terra, até a minha parentela, e de lá traga uma mulher para o meu filho, né? Para que pudesse então continuar gerações e gerações e gerações, filhos, descendência, né? Então esse servo vai e encontra uma mulher ali posicionada, preparada, alinhada, esperando em Deus, né? Mas se movendo. Ela tinha o seu, ela servia de uma forma muito linda, né? Mas nós não vamos se aprofundar, se vocês quiserem ler em Gênesis 24, como Rebeca e Isaac ali se encontraram e como iniciou esse casamento, mas é uma história muito linda de amor, muito linda, tá? Então, o que Deus quer nos ensinar quando ele diz que Rebeca, então, também vai ser ali mãe de nações, de povos, né? Assim como Sara, uma mulher estéril. Um útero improvável. O que Deus quer nos ensinar a respeito disso? Mas hoje a história ela é um pouco diferente das outras histórias, né? A gente vai ver, e continua aqui comigo nessas 6 semanas, porque tu vai ver histórias diferentes. Hoje, Isaac estava orando no momento em que Deus ouve a oração dele, né? Então a gente vê ali, Abraão preparou seu filho com o destino profético que havia sobre a vida dele, né? Preparou ele, fez com que então Eliezer foi lá e encontrasse Rebeca para que eles pudessem continuar, né? São então 3 matriarcas, e eu vou dar sequência: Sara, Rebeca e Raquel, 3 matriarcas com ventre estéril, tá? Que havia então uma promessa de que haveria uma geração, uma nação que viria através desses ventres, né? Então vamos lá, vamos continuar. Nós vamos ler Gênesis 25. Oi, Lu, seja bem-vinda. Vamos ler então Gênesis 25. Eu já falei então ali como é que eles se conheceram, essa história de amor. Mas lá na frente, né, já dando um spoiler, me gera uma certa dúvida da motivação deles em ter filhos, né? Porque a gente vê depois uma casa dividida, um pai que amava um filho e uma mãe que amava um outro filho, né? E hoje eu quero falar um pouco sobre isso, sobre o propósito de um pai e de uma mãe, né? E as motivações que nós temos ao querer gerar, tá? Nós vamos iniciar então no Gênesis 25, iniciando no 19. Pode mandar aí para as amigas, aperta no aviãozinho. E estas são as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac. E era Isaac da idade de 40 anos quando tomou por mulher a Rebeca, filho de Betuel, arameu de Padã-Arã, irmã de Labão, arameu. Então a gente vê que Isaac tinha ali 40 anos quando conheceu Rebeca, tá? Então ali, Rebeca, ela não gerava, né? E é importante falar que Rebeca era a resposta de oração de Abraão e também do seu servo. Então ela era uma mulher enviada por Deus para se casar com Isaac. E sim, ela era uma mulher estéril. Será que Deus não sabia disso? Né? Mas ela foi escolhida. Existe uma história de amor muito linda entre Isaac e Rebeca. Então, eles eram então da segunda geração, parte da promessa de Abraão. E como estabelecer o reino de Deus sobre a terra, sendo um ventre estéril. Então, Deus ele tem um plano geracional, né? Então, ele pensa nas gerações. Deus não nos vê, e quando ele coloca um filho no nosso ventre, ele não vê ali como uma única pessoa, mas ele nos vê como gerações, né? Então, havia também sobre Isaac um plano
de dar continuidade, de transmitir a fé e o conhecimento da palavra de Deus às próximas gerações. Então havia um legado espiritual sobre a vida de Isaac, né? Sendo filho de Abraão. Não só sobre a vida dele, mas também sobre a nossa vida e também através da nossa vida, né? Das gerações que virá através de nós, né? Nós temos esse legado e isso é uma das responsabilidades dos pais. Nós somos impulsionadores, nós conduzimos os nossos filhos para que eles possam viver os planos de Deus, aquilo que Deus tem para a vida deles. Então, esse legado espiritual está sobre a vida de cada mãe, de cada pai. De dar continuidade da nossa fé, né? De estabelecer o reino de Deus sobre essa terra. Tá bom? Então, deixa eu beber água que a minha boca fica seca. Que Deus, olha como são as coisas de Deus, né? Era uma casa de promessa, de nação, de fecundidade, de multiplicação, de multidão. Porém, Deus escolheu um ventre estéril. Olha só. Havia promessa sobre a vida deles, mas a esposa de Isaac era estéril. E eu vou frisar sempre nisso, né? Porque filhos são propriedade de Deus, né? Ele nos dá com um propósito. Nós temos um propósito. Eu acho que antes disso, da gente pensar, o nosso filho tem um propósito, ele tem um destino profético, Deus tem algo sobre a vida dele, nós precisamos pensar que Deus também tem algo para nós, para nossa vida. E a nossa vida, nesse tempo de espera, enquanto esse filho não vem, nós precisamos estar nos preparando, né? Sendo direcionado para os planos de Deus. E não paralisadas, né? Esperar em Deus não é estar paralisada, não é estar... É estar se movimentando. Rebeca, quando foi encontrada pelo servo de Abraão, ela estava em movimento. Uma mulher que esperava em Deus, né? Então ela teve a espera ali para se casar e a espera para ter um filho, mas ela estava se movendo, ela estava servindo. Ela enchia de água os seus cântaros, ela descia até lá embaixo para buscar água e ainda saciava a sede daqueles homens que passavam por ali e também dos seus camelos. Então, ela era uma mulher que estava esperando em Deus, mas se movimentando, servindo para o seu propósito, né? Então, vamos continuar. Então, Rebeca e Isaac era o desejo do coração de Deus. Deus desejava unir eles, né? Eles são resposta de oração. E, de novo, uma casa de promessa, uma casa de multiplicação, uma casa onde haveria, então, uma promessa de gerar, né? No 21 diz, Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Então, assim, diferente das outras histórias, né, a gente vê sempre a mulher em maior movimento, né? E nas outras histórias a gente via ali o caminho até a gestação, e aqui a gente já inicia com a oração de Isaac, e já a oração dele sendo respondida. Mas a gente vê Ana ali... casada com Eucana, e naquela situação onde parecia que só ela buscava, né? E Deus então responde a oração de Ana. Depois nós vemos Sara, onde Deus fala com os dois, e Deus conduz eles lá para Hebreus 11, onde eles estão lá na lista dos heróis da fé. Porém, eles tiveram momentos onde eles riram da promessa, onde eles tiveram dificuldades, né? Mas agora a gente vê no inicinho já da palavra que Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto ele era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Então, de novo, Isaac e Rebeca, eles estavam esperando em Deus, mas não parados, né? Eles estavam orando, buscando a Deus. Qual é a direção? E eles oravam insistentemente pela resposta do Senhor, né? E eu quero ler um versículo que tá em... Deixa eu ver... Jeremias 33:3, que diz...
Clame a mim e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Daniel 2:29 diz: Quando o Senhor, ó Rei, estava na cama, surgiram em sua mente pensamentos a respeito do que vai acontecer no futuro. Deus revela os mistérios e revelou ao Senhor o que vai acontecer. Então, eles estavam orando a Deus, né? Aqui Isaac orou e Deus respondeu. Deus removeu a esterilidade da sua esposa, né? Então, de Deus vem tudo. Né? Mulher ali tem o óvulo, o homem espermatozoide, aí há então a conexão, mas o sopro de vida Deus é quem dá. O ventre sendo aberto é o Senhor que faz, né? E a gente vê isso na história de Ana, a gente vê isso na história de Sara, e eu sempre pergunto, como é que você lida com isso quando você sabe que não há nenhum impedimento ali, que é realmente o Senhor que está movendo, né, abrindo e fechando a madre de mulheres, né? E como é que está o teu relacionamento com Deus? Como é que tu lida com esse momento de espera, tá? Claro que a gente precisa fazer a nossa parte, nós somos corpo, alma e espírito, então nós precisamos cuidar do nosso corpo, preparar o nosso corpo para uma gestação, nós precisamos se preparar espiritualmente, porque a gente vê aqui um casal que estava sempre buscando direção, né? Orando ao Senhor. E como nós seremos mães se nós não oramos, se nós não buscamos a direção de Deus, né? Deixa eu dar oi pra minha filhota Karine, que eu amo muito. Seja bem-vinda, Karine. Então, aqui Isaac estava orando e foi encontrado ali em oração, né? Deus ouviu a sua oração. Então, e ele já estava ali. A gente precisa ter uma vida de oração, até mesmo para que Deus nos revele qual é o plano personalizado do nosso filho, qual é o destino profético sobre a vida dele e também o nosso casamento, né? A gente não pode pensar só na questão de ter filhos, mas também como está o nosso casamento, se é um casamento próspero, que se vive as delícias do casamento, né? Então, ele foi encontrado orando. Seja encontrada pelo Senhor orando e buscando ao Senhor, tá? No 22, e os filhos lutavam dentro dela. Então disse, se assim é, por que sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor. Então aquele ventre dela havia ali briga, havia uma confusão ali que deixou então Rebeca preocupada. E ela pergunta ao Senhor, por quê? Por que isso está acontecendo? Olha que lindo. Ela pergunta ao Senhor. Não existia ultrassom, não existia uma forma dela saber se era um, se era dois, se era menino, se era menina. E por ela ter já uma vida de oração, uma vida alinhada com o Senhor, ela pergunta direto para a fonte, né? Então, a gente precisa conhecer esse lugar de direcionamento de Deus. A gente precisa conhecer esse lugar, aonde Deus nos revela as coisas, aonde Ele diz, olha, Dani, tu tem... E eu já mostrei pra vocês aqui os meus quadros, mas eu posso mostrar de novo, das visões, das promessas que Deus tem na minha vida. Apareceu o reflexo aqui. E eu trago à memória aquilo que me traz esperança, né? Mesmo sendo um processo difícil, eu tenho esse aqui também, 2015. Então, desse tempo de preparação que Deus tem na minha vida. Então, em todos os momentos, Deus sempre me amparou, sempre cuidou de mim e sempre me deu o direcionamento, né? Então, nós precisamos ser encontradas assim, orando. E no versículo 22, ela estava perguntando para o Senhor, por que no meu ventre tem essa briga, essa confusão, né? E o Senhor lhe disse, 2 nações há no teu ventre, 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Então Deus não diz assim, há 2 pessoas no teu ventre, né? Mas ele vê 2 nações, 2 povos, gêmeos, 2 meninos, para continuar, para ser cabeça ali de tribos, né? Então Deus,
ele enxerga sempre de gerações em gerações, e por isso que até nessa semana os gurias postaram um vídeo da Tânia Teresa que ela fala exatamente sobre isso num podcast com a Karina Bach, que quando há o aborto, né, Deus, ele é contra o aborto, nós somos contra o aborto, né, nosso grupo Casa de Isabel, e tá reconectando. Olha só, acho que o Instagram não gosta que eu fale dessas coisas. Vocês estão me ouvindo? Tá tudo bem aí? Consegue me ouvir? Tá. Então Deus vê gerações no nosso ventre. 2 gerações no ventre aqui de Rebeca. Deus, ele... E na palavra de Deus sempre tem ali a genealogia, né? Então, assim, a morte no ventre, Deus abomina, né? Deus, ele vê ali 2 nações no ventre de Rebeca. Quando uma criança ali é abortada, não somente a vida dela está sendo, como é que eu vou dizer, eliminada ali, né? Mas as nações, as gerações que vêm através da vida dela, os netos, os bisnetos, né? Então, Deus, ele enxerga dessa forma. E eu até indico que tu veja esse podcast, é muito bonito. Muito legal, as meninas compartilharam lá no grupo, eu posso depois compartilhar com vocês, para quem entrar lá no grupo do Telegram ou do WhatsApp. Então, atenção aí, Deus não diz 2 crianças, ele diz 2 nações, 2 povos, e o mais velho servirá ao mais moço. Olha só a forma como Deus vê, né? E cumprindo seus dias para dar à luz, eis que havia gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo e todo com um vestido de pelo, por isso chamaram o seu nome de Esaú. Então, primeiro nasce Esaú, tá? O primogênito, o mais velho. Depois sai o irmão agarrado em seu calcanhar, por isso se chamou o seu nome de Jacó, e era Isaac da idade de 60 anos quando os gerou. Presta atenção, então, 20 anos se passaram. 20 anos se passaram. 20 anos, lembra? 40 anos eles casaram, né? Quando Rebeca e Isaac se encontraram. Então foi um longo anos de espera, assim como as outras sentenças que a gente já viu aqui, tá? 60 anos quando Isaac gerou. Seja bem-vinda, meninas. E cresceram os meninos, e Esaú foi o homem perito de caça, homem do campo, mas Jacó era homem simples, habitando em tendas. E amava, presta atenção nesse versículo, e amava Isaac a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Eu fico muito constrangida com esses versículos, assim, né? A gente vê um casal e o erro é humano, né? E a gente precisa ver que Deus, ele fala de pessoas falhas na Bíblia, né? Mas a gente vê aqui, depois de uma longa espera, de muitos direcionamentos de Deus, eles geram então um casal, gêmeos, né? E a gente vê que havia uma casa dividida. Em Mateus 12, 25 diz: Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Casa dividida, ela não prospera. E a gente vê um casal que tentou durante muitos anos, que foi resposta de oração. E a gente vê eles ali tendo os seus filhos, e cada um amava um filho. Uma casa dividida. E isso foi gerando tantos conflitos para ele. É verdade, Karina, a Bíblia desnuda os seus personagens, né? Mostra ali então a humanidade dele, as falhas deles, né? Eu fico impressionada que Sara, mesmo tendo ali momentos de incredulidade, momentos onde ela riu da promessa, ela estava lá em Hebreus 11, né? Entre os heróis da fé. E eu vejo o quanto o processo de espera, de deserto, vai lapidando a nossa vida e vai transformando o nosso coração. Esse momento de espera,
que nós estamos vivendo, ele tem também como intenção limpar o nosso coração. A gente sempre vai ter erros, falhas, né? Mas o nosso coração precisa ser um coração arrependido e que busca o Senhor. Então a gente vê aqui, para mim, um erro grave, né? Do meu ponto de vista, uma casa dividida, pais que não conseguiam conduzir ali o amor entre a família, entre os filhos, um amava um mais do que o outro. Então a gente já vê aí conflitos, né? E eu vou trazer algumas especulações, né? Por que esse amor era dividido, né? Por que então ela amava mais a Jacó? Por que Rebeca amava mais Jacó? O mais velho servirá ao mais novo. Ela sabia que havia um chamado, uma aliança sobre Jacó, e ela via o outro indigno de carregar a aliança. São só questionamentos, tá? Por quê? E por que Isaac amava mais o outro? Talvez Isaac amasse mais a Esaú, pois não sabia quem ele realmente era. Ou sabia muito bem quem era Esaú e por isso o amava mais. Ele era um pai tolo ou um pai com discernimento? Por que essa divisão? Por que essa divisão? A gente vê vários conflitos depois entre os irmãos, né? Jacó, o enganador, que é aquele que depois Deus muda o nome de Jacó, enganador, para príncipe, para Israel. Então a gente vê conflitos dentro da família, e me parece que eles não sabiam gerir esses conflitos, né? Então um filho que dá mais trabalho tem mais amor e por isso precisa de mais restauração. Por quê? Né? Por que havia essa divisão? Ou será que tudo é igual para todos os filhos? As pessoas são diferentes, né? Os pais têm que lidar com eles de uma forma diferente. Talvez havia um filho que era predileto, mas o porquê a gente pode ter... Eu tenho esses questionamentos, assim, a respeito dessa parte, desse versículo. Se tu quiser deixar aí a tua visão a respeito desse versículo, pode deixar. Mateus 9, do 11 ao 12 diz: E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus filhos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Então a gente vê ali, né, o filho mais velho, que sabe... ainda diz aqui, e amava Isaac a Esaú porque a caça era de bom gosto. Então parecia que Esaú tinha mais capacidade. Então tinha ali uma admiração do pai pelo que ele fazia, né? E diz assim, mas Rebeca amava Jacó. E aí no 27 diz, Esaú foi um homem perito na caça, homem do campo, mas Jacó era um homem simples, habitando em terras, né? Então a gente vê assim, será que um era mais amado do que o outro porque um tinha mais capacidade? Era, né? O que Abraão, o que Isaac e Rebeca viam neles que faziam com que um amasse mais um do que o outro? Será que não foram eles mesmos que trouxeram esse conflito dentro da família? Aí você tá me perguntando, mas Dani, a gente não vai falar só sobre a tentante Rebeca, não se encerra aí? Não. Nós precisamos não ser omissos na criação dos filhos, depois de gerar, né? E termos as responsabilidades que nos cabem a nós. Então, enquanto eu não sou mãe, né? Eu vou estudar a palavra, vou ler os meus livros, para que Deus possa me ensinar. E qual é o propósito de Deus em ter filhos? Romanos 12, 2 diz: não se conformeis com esse século, mas renovai sua mente pela palavra. Agora eu não me lembro, mas a Karine pode colocar aí, né, Karine, para nós. Romanos 12, 2. Então, os princípios de família que tá na palavra é totalmente diferente daquilo que Deus tem para nossa vida. E não vos conformei com esse século, mas renovai pela palavra. Coloca aí, Karine, que fica mais fácil. Aí eu não falo
errado aqui o versículo. Mas Deus, ele quer renovar a nossa mente. Será que a diferença de tratamento entre os filhos refletia uma posição de discórdia entre o casal Rebeca e Isaac? Olha só. Interessante. Então, por que, gente? Isso não pode acontecer, né? A gente vê famílias com posições erradas, né? Filho sendo o pai da casa, filha sendo a mãe da casa, os filhos aconselhando as mães. A gente vê ali uma mistura, um padrão familiar que não é o padrão bíblico, né? Então, por isso que eu iniciei falando desse livro aqui, ó. Como Flechas, Luciano e Kelly Subirá. Preparando e projetando seus filhos para o propósito divino, como flechas. Então, a gente precisa entender quais são os planos de Deus para a família. E, assim, eu poderia estar aqui orando, né? E que Deus faça milagres. E Ele pode fazer, Ele faz. E a gente ora por isso, até mesmo no grupo Terra Fértil, né? Nosso grupo do WhatsApp. Mas eu quero falar aqui um pouco sobre o propósito, sobre a responsabilidade de gerar. Isso é tão importante. Não vos conformeis com esse século, mas eu acho que não veio o restante ali do versículo. Mas vamos depois eu leio, então, quando a Karine colocar. Então, será que tinha aquele penismo, né? Ai, ele, coitadinho, ele não sabe caçar que nem o outro. Ai, ele não sabe fazer tal coisa, né? Então, eu vou dar mais atenção pra ele. Ó, a Karine colocou, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se tu quer viver dentro do teu casamento... se tu quer experimentar as coisas boas, agradáveis e perfeitas, vontade de Deus na tua casa, em relação a filhos, nós precisamos mudar os padrões que há no mundo, né? Aquilo que nós aprendemos. Então, a palavra de Deus é o caminho, é o lugar para isso, tá? Nela há muito ensino. E esse é o propósito da Casa de Isabel. Por isso que a gente tá aqui. Serão 6 semanas, hoje é a terceira, então eu te espero nas outras, né? E se Deus quiser, a gente pode continuar depois. Mas vamos continuar aqui. Essa parte eu gosto bastante, vocês vão lembrar da postagem que eu fiz essa semana. E Jacó cozer um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó, deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. Então disse Jacó, vende-me hoje a tua primogenitura. Né? Olha só aquele... os mesmos... as características que engrandecia Jacó, né? E Esaú ali, que era o do campo, que era o quietinho, né? Peraí que eu troquei os nomes. E Jacó, que era o enganador, que nasce por último, desculpa, o Esaú, que é o primogênito, ele estava ali cansado, e disse Esaú a Jacó, deixe-me, peço-te comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. Então disse Jacó, vende-me hoje a tua primogenitura. Tá? Então Esaú vende a sua primogenitura por um prato de lentilhas, né? Um prato de guisadinho ali, né? Então a gente vê aqui sobre precipitação. Assim como Sara, que se precipitou entregando a sua serva para Abraão. Tem que cuidar para não confundir os nomes aqui. Dá mais de manhã. A Sara que se precipitou ali entregando, ela não conseguiu aguardar a promessa. E ela entregou ali a sua serva ao seu marido. E depois tiveram consequências por conta de Ismael, né? Agora a gente vê uma outra questão, uma outra precipitação na palavra, que era de Esaú. Esaú, peraí que eu tô confundindo os nomes, gente. Esaú era o mais velho? Deixa eu ver, tem que voltar.
Tá certo, Esaú era o mais velho, Jacó era o mais novo. Aquele que nasceu agarrado no pezinho do irmão, né? Então, o mais velho abre mão da sua primogenitura por um prato de lentilha. Então, eu falei até sobre precipitação nessa postagem, que fala da incredulidade, do medo, da dificuldade de confiar em Deus, né? Aqui a gente vê que ele negligenciou a promessa que havia sobre ele, né? E esse direito da primogenitura era uma porção dobrada. Havia sobre ele presentes diferentes do seu irmão ali. E ele abriu mão. Eu vou trocar por eu tô cansado, né? Vou trocar por um prato de lentilha. E trocar o seu direito por um prato de lentilha. Trocar, talvez, por atenção, por amor, por negligência. Eu não valorizo muito isso, né? O imediatismo. Então, eu nego o propósito por não negar o prazer momentâneo. Então, eu vou viver aquele momento, então eu vou fazer aquilo que, bom, Deus não me deu um filho, então eu vou dar o meu jeito, né? Como Sara deu o seu jeitinho. Não estou dizendo que quem faz tratamento ou quem passa por uma adoção, queria deixar isso bem claro, tá? Não está esperando o tempo de Deus. Adoção, tratamento, se Deus te direcionar, faça. Tá? Eu, inclusive, já fiz alguns tratamentos, tá? Então, assim, ore e busque a direção de Deus. Precipitação é fazer aquilo que Deus não mandou você fazer por um impulso da sua alma, tá? Aqui a gente viu que ele simplesmente ignorou ali e rola toda uma mentira, uma enganação do pai. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer. Para que me servirá a primogenitura? Então, ele ignorou aquela bênção, né? Então, disse Jacó: jura-me hoje, e jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Então, nós precisamos não negligenciar a nossa promessa. Não nos negligenciar. Cuidar da nossa vida, do nosso corpo, da nossa espiritualidade, buscar em Deus aquilo que Ele quer tratar na nossa vida, qual é o destino profético dos nossos filhos, qual é a direção, e ter um local seguro quando essas crianças nascerem, né? E não um lugar onde há confusão, onde há conflitos. Talvez Rebeca e Isaac, eles tinham coisas para resolver. Né? Resolver ali no seu quarto, não na frente das crianças, né? Como isso acontece muito hoje. Então, eles tinham coisas a resolver. Mas era nítido que um amava mais um do que o outro. Então, casa dividida não prospera. Então, se hoje tu vive também algo no teu casamento, enquanto esse filho não vem, é momento de consertar. Né? Eu também não estou dizendo que só mulheres perfeitas geram e homens perfeitos que têm casamento perfeito. Não é isso que eu quero dizer. Deus não dá um filho a um casal se eles fazem tudo certinho, até porque Deus nos mostra, nessas 6 tentações que a gente vai ler, muitos defeitos. Então, às vezes acontece com a outra pessoa antes de ti, não é porque aquela pessoa é perfeita e tu é imperfeita. Todos nós temos falhas, todos nós erramos, mas imagina a alegria também dessa criança, né? E Deus se preocupa com isso. De colocar Jacó e Esaú numa casa onde há os princípios de Deus, onde está estabelecido o reino de Deus, né? Então, ainda mais que havia promessa sobre essa casa. Era casa de promessa, era casa de multiplicação. E a gente vê depois que Raquel casa com um desses meninos e a gente vê que também passam por esterilidade, né? Então, a gente precisa estar alinhando o nosso coração. A gente está encerrando, tá?
a gente precisa alinhar o nosso coração com o coração de Deus. Não se precipitar. Buscar a direção de Deus em cada passo. Eu tenho certeza que Ele vai te direcionar, né? Assim como direcionou quem era a esposa de Isaac, depois respondeu a oração de Isaac a respeito da esterilidade da sua esposa. Então, depois falou com Rebeca a respeito do seu ventre, né? Porque que havia ali uma disputa, uma luta. Então, Deus, ele vai te direcionar, né? E lindo que Deus revela a Rebeca que um dos filhos servirá ao outro. E será que o que gerou na Rebeca esse direcionamento de Deus, né? Como ela lidou com isso? E a gente precisa buscar Deus não somente antes de engravidar, mas durante a criação dos filhos, né? Deus, como é que eu vou conduzir ele ministerialmente? Como vai ser isso? E aqueles conflitos, né? A Lu que me fala muito sobre isso, de como direcionar esses filhos ao Senhor. E assim como Ana entregou o seu filho para um local, para uma casa onde havia um sacerdote com 2 filhos, que é Finéias e não me lembro o nome do outro filho. Uma casa onde havia corrupção, pecado, negligência, omissão. O que ela faz? Eu vou entregar o meu filho para ser resposta de Deus. Eu vou conduzir ele a ser um sacerdote para que possa conduzir toda a comunicação de Deus com o sacerdote, com o povo. Eu entregarei o meu filho. E com 3 anos, tu colocaria, você que é mãe, você entregaria o seu filho com 3 anos para um local onde o local ali é só oração. É só oração. Seria como a mãe de Moisés, que colocaria num cestinho, e aquele cestinho tu nem sabe para onde vai, né? Ivânia colocou, tem algo na Bíblia quando a gravidez não se cumpre. Tipo, você começa a gerar, mas deu certo e veio o óbito. Tem a questão também de abortos, né? A gente fala muito sobre isso nos nossos grupos lá. É uma pergunta, eu acho. Tem algo na Bíblia quando a gravidez não se cumpre? A gente estuda ali algumas coisas a respeito do aborto, tá? Lá no nosso grupo, tu pode entrar no link da bio, lá tem o Telegram. Se eu não me engano, se não tiver o meu WhatsApp lá nesse link da bio, tu pode me pedir no Telegram, que aí a gente pode conversar melhor sobre o aborto, né? Tem a história de Davi, que perde o seu filho. Eu acho que eu vou ter que, depois das 6 encontros das tentantes, acho que eu vou continuar aqui o tema, tá? Deixa eu ver se tem mais. Ofni e Finéias, acho que é isso. Isso, eu acho que é também, tá, Karine? Os 2 filhos de Eli, um homem que negligenciou a sua casa. E esse livro, por que eu indico, né? Ele fala sobre as consequências da negligência dos filhos. Mas a gente pode conversar nisso num outro momento. Corrigindo, deu seu feto. Ivânia, a gente vai, assim, ó, tem 2 estudos já no nosso grupo, no nosso Instagram, e nós vamos continuar, tá? Nós vamos continuar. A gente vê que depois Abraão, a gente não falou, não deu tempo de falar semana passada, né? Mas aquele momento onde Abraão teve que entregar Isaac, né? Na verdade, toda mãe precisa entregar o seu filho, né? E eu sempre falo que antes de eu ter o meu filho nos braços, eu já entreguei 2, né? Sinto saudade, obviamente. Mas quando eu tiver ali o meu já nos meus braços, eles também não serão meus, né? Eles serão do Senhor. E isso eu aprendi nesse processo. Os filhos nunca serão nossos. Nunca serão nós, sempre do Senhor. Nós somos como flechas. Deixa eu ler um versículo aqui só pra gente encerrar, então, já que vocês estão querendo mais. Tem um versículo que é baseado nesse livro que eu tô lendo. Deixa eu ver se eu acho.
Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Então, feliz é aquele que tem essa aljava cheia, né? Então, nós somos como guerreiras do Senhor. Ele coloca nos nossos braços filhos, propriedade dele, posse dele, para cuidarmos. E eles são como flechas. E essa flecha, quem vai conduzir, para que lado tu vai lançar esse alvo é o próprio Senhor. É o próprio Senhor que lança. A gente faz assim, Deus, qual é a direção, né? Dá um medinho, né? Dá um medinho. É uma responsabilidade, mas Deus vai direcionar, Deus vai conduzir. Então, assim, eu até quando eu fui comprar esse livro, indico muito ele, foi um dos que eu mais identifiquei, assim. Eu me perguntei, mas por que eu vou comprar esse livro se eu nem sou mãe? Mas por que eu vou comprar esse livro? Não faz sentido falar sobre filhos, propósito de filho, se eu nem filho tenho ainda, né? Mas aí eu comprei lá escondidinha ali, esse livro tem me ajudado muito, assim, muito. E a gente precisa já estar preparados. A gente não precisa esperar o problema. A gente pode aprender com exemplos da Bíblia, a gente pode aprender nos livros. Eu aprendo com as minhas amigas que são mães, tá bom? Então é isso que eu tenho pra vocês aqui hoje. Semana que vem nós vamos falar sobre Raquel, dar continuidade no estudo. Vou esperar todas vocês. Entrem lá no grupo do Telegram, entrem no WhatsApp. Todo dia tem uma oração. Nós estamos fazendo uma corrente de oração aí. Lindo estudo, parabéns. Deus continue te usando. Um beijo, fiquem com Deus. E se tu quiser enviar essa live pra alguém, vai ficar salvo ali no perfil, tá bom? Beijo, tchau!